Bom, e hoje encerramos o Raio-X pelo Brasil. Foi um primeiro giro conhecendo a realidade do Brasil e os reflexos da pandemia. Para encerrar este projeto, vamos agora ao Paraná. O estado está localizado no sul do país. A economia se destaca com as produções de milho, soja, além também da pecuária. Curitiba é a capital do estado do Paraná. Bem, como de costume aqui nesse Raio-X, a gente vai conferir os dados do estado do Paraná para poder compreender um pouquinho nesse contexto de pandemia. População 11.433.957 habitantes. Casos de Covid-19 confirmados 96.697 e o total de mortes até agora provocadas pelo coronavírus 2.488 mortes resultantes desta pandemia. Para falar sobre os reflexos, a gente conversa agora com Dom Jeremias, arcebispo metropolitano de Londrina. Ele também é presidente da Regional Sul 2 da CNBB. Dom Jeremias, uma ótima tarde para o senhor. Seja bem-vindo aqui na Central da Esperança, na TV Aparecida. A gente já rodou o Brasil com esse raio-x e o que a gente encontrou aqui, é bom sempre relatar, foi uma crise social agravada pela pandemia. Desemprego, falta de renda, famílias passando necessidades. Qual a realidade do estado do Paraná? Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luara. Obrigado pela oportunidade de poder nos comunicar com o Brasil através do programa de vocês, através aí de todo o trabalho de comunicação que vocês fazem naturalmente. Bem, eu, como você já disse, sou arcebispo de Londrina e também sou o presidente do Regional Sul 2 do Paraná. Aqui em Londrina, né, a questão está bastante agravada, no sentido assim de que tivemos mais de 100 pessoas mortas. E no estado do Paraná como um todo também tivemos bastante, né, e a questão ainda não está tranquila, apesar de que as dioceses já tenham retornado agora com as celebrações, pelo menos com 30%, né, da capacidade das igrejas, assim por diante. Porém, gostaria de dizer o seguinte, que, de fato, também aqui no estado do Paraná, que está, né, aqui no sul do Brasil, nós temos aí bastante problema, né, com essa questão da pobreza e do desemprego. Claro, assim como a pandemia continua o seu curso, muita gente continua perdendo o emprego, mas é incrível como na primeira semana praticamente da pandemia, nós aqui já começamos a receber muitas solicitações de cestas básicas, digamos assim, para as pessoas que de fato estavam nesse primeiro estágio, digamos, da pobreza, da miséria, porque pararam de trabalhar uma semana, na outra semana já estavam passando necessidades muito grandes. Então, exigiu muito das igrejas no Paraná, no sentido de se agilizarem para arrecadação, para distribuição, e nesse sentido um trabalho muito bonito feito em todas as dioceses, pela Caritas, as Caritas arquidiocesanas, mas também a Caritas do Regional, o Secretariado do Regional Sul 2, que está em Curitiba. E, especialmente, gostaria de dizer que também várias dioceses colocaram os seus alojamentos, né, em parceria com as prefeituras para acolher as pessoas de rua. Porque imediatamente antes da pandemia, por exemplo, Londrina, Curitiba, havia aumentado muito o número de pessoas que estavam na rua, dormindo na rua, nas rodoviárias, embaixo das pontes, assim por diante, né? Portanto, essas pessoas eram eventuais transmissores do vírus. Portanto, aqui em Londrina nós acolhemos várias pessoas, o Umuarama acolheu, também Maringá acolheu, Cascavel acolheu, e Curitiba, paróquias se organizaram nesse sentido. Então, esse acolhimento, né, de moradores de rua, em entendimento com as secretarias de assistência social, os chamados CRAS, nos municípios. Então, a arrecadação de alimentos foi muito grande. A gente tem, assim, números impressionantes
de coisas que foram arrecadadas para distribuírem para essas pessoas necessitadas. Por exemplo, desde metade do mês de março até agora, até hoje de manhã ainda, né? Aqui nós só temos parado mesmo sábados e domingos essa questão de arrecadação. Mas se não, de segunda a sexta-feira, há sempre pessoas entregando coisas, cestas básicas, alimentos, assim por diante, para a gente poder organizar. E uma coisa muito bonita, linda nesse sentido, é que a gente não trabalhou também de maneira assim, com falta de profissionalismo. A gente está realmente marcando, a gente está registrando tudo aquilo que está sendo entregue, em termos de cestas básicas, comida, colchões, calçados, até mesmo até uma conta, né, em que as pessoas podem depositar dinheiro. Esse dinheiro a gente vai aproveitando, revertendo, né? Às vezes falta questões, quesitos ou itens, melhor, na cesta básica a gente compra e assim vai. Uma outra coisa também muito importante é que todas as dioceses colaboraram de fato, né, com a sociedade nessa questão da defesa da vida, né? Nós não realizamos missas presenciais nesse tempo, né? Agora é que tudo está recomeçando de certa forma e ainda com muito cuidado, né? Então, deixamos de fazer encontros, cursos, celebrações, grupos de oração, essas coisas, tudo isso foi cancelado. A gente coloca isso nessa conta da contribuição da igreja, que está a serviço e em diálogo com a sociedade, para que todos possamos, afinal de contas, verdadeiramente defender a vida. E uma última coisa que eu gostaria de dizer é que há aqueles, como já disse, aqueles pobres, necessitados da primeira hora, né? Da primeira semana, da segunda semana. Mas depois disso, é que muita gente foi começando a perder o emprego, não conseguiu mais trabalhar, né? Aquela dona de casa que fazia faxina na vizinha, na casa da comadre, com isso ganhava algum dinheiro, ou o pedreiro, ou o eletricista que entrava nas casas, né, cuidando dessas coisas. Esse pessoal não pôde trabalhar. E, consequentemente, o que aconteceu? Precisaram da ajuda. E assim como a Igreja Católica, né, as paróquias, outras igrejas, né, se organizaram. O MST fez um trabalho lindo de entrega de alimentos, né, por várias cidades do Paraná. Em Curitiba, por exemplo, foram 25 toneladas de alimentos arrecadados pelos agricultores familiares. Aqui em Londrina foram em torno de 40 toneladas de alimentos. E assim Cascavel, Moarama, assim em Maringá, assim em Ponta Grossa, União da Vitória, Francisco Beltrão, todas essas cidades também trabalharam nesse sentido. Portanto, né, para além das celebrações presenciais, especialmente a questão da Eucaristia, a gente trabalhou muito o problema da palavra, a devoção à Nossa Senhora, né, que fala tanto ao coração do nosso povo. Falamos muito, né, para o povo acompanhar a oração em Aparecida, em outros santuários do Brasil, né, que tinham celebrações diárias. Então, nos fez perceber que talvez também como igreja tenhamos que, de fato, investir também em outras questões, né? Por exemplo, a questão da pastoral da comunicação, né? Quanto bem essa gente fez nesse tempo de pandemia. Quantas celebrações transmitidas. Quantas pessoas, enfim, consolaram o seu coração ouvindo a palavra de Deus pelas celebrações que as comunidades iam fazendo e transmitindo. Lá sempre tinha um jovem, uma jovem, né, entendendo lá com seu celularzinho, eles iam colocando-se a serviço para transmitir celebrações. Então, apesar de todas as mortes, né, registradas também no Paraná, conforme você disse aqui no começo, a gente louva a Deus também por tantas oportunidades que se apresentaram, que estão surgindo nesse momento da nossa história, do trabalho,
pastoral da igreja. Dom Jeremias, a gente quer agradecer a sua entrevista, trazendo nessa realidade da Arquidiocese de Londrina um retrato do estado do Paraná, colaborando com a gente nesse raio-x, que a gente precisa sim compreender a dor do outro, a realidade do outro, e esse tempo de pandemia revelou muitas situações que as pessoas às vezes se esquecem. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Luara, boa tarde, Eduardo. Deus abençoe o trabalho de vocês, tá? Amém. Amém. Muito obrigada.